Olá pessoal, boa noite. Mais uma live aqui da MyRH Consultoria. Só um minuto que a gente está esperando aqui o Tandy iniciar, entrar aqui com a gente. Hoje o Tandy vai falar sobre superação de desafio. Nosso campeão olímpico Tandy, vamos só esperar ele entrar aqui. Mais uma live da MyRH Consultoria, hoje com o Tandy como convidado. Ok? Vamos só esperar o Tandy entrar aqui, ele já deu um alô. Vamos hoje bater um papo sobre superação de desafio com o campeão olímpico Tandy, que já assinou aqui, já está entrando com a gente aqui. Só um minuto, pessoal, que ele está entrando aí. Vamos falar hoje sobre superação de desafios. O campeão olímpico Tandy. Só um instante aí, pessoal, que ele deve estar entrando aí. Só alguns minutinhos para a gente estar iniciando. Só um minuto, pessoal. Só um minuto, cada um para mim na entrada dele. Só um minuto. Vou convidar ele aqui para entrar aqui novamente. Aí, conseguimos E aí, ver. Boa Jorge? noite. Boa noite, Dani. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer Dificuldadezinha imenso. para entrar aí, mas não sei. Deu. Prazer imenso estar aqui com vocês da MyRH Consultoria, cara. Isso. Valeu, muito obrigado pelo aceitar o convite aí. Aproveitar já para agradecer a Motivação Palestra aí, que fez essa união aí, conseguiu linkar a gente. Obrigado por aceitar esse convite aí de estar dividindo esse conhecimento com a gente aí, essa história aí tão legal aí de superação de desafios. Muito Agradeço obrigado muito mesmo. também. Agradeço também a Motive, grandes parceiros aí nesse mundo corporativo de palestras Isso, e sempre presente. A gente tem uma parceria muito legal. muito bom. Então, aí já pode seguir, Tandy. A ideia é a gente já, eu vou te deixando falar aí se não te surgir perguntas aqui, eu vou te É, assinando aqui, é, eu te dou uns toques aqui para a o, gente interagir um pouco. bem, primeiramente, boa noite para todo mundo. Agora o Brasil está jogando. Estava relembrando Barcelona em 92, voltou a aparecer eles estão fazendo toda a trajetória da primeira medalha de ouro em esporte coletivo do país e começaram os jogos hoje. Aí o Brasil está jogando com a Seio, lembrando de mim, eu com cabelo, daqueles momentos mágicos, né? Então, para a gente, de Saque na coisas que dão bicicleta. certo, de equipes bacanas. E aquela foi uma equipe muito legal, muito, acho que foi um divisor de águas ali no voleibol, que já vinha com a nossa geração de prata, Bernard, Renan, Montanaro, Bernardinho, de repente aparece a nossa geração e a gente consegue o feito da primeira medalha de ouro em esporte coletivo do nosso país. Então foi muito bacana, um momento mágico assim, de equipe, de grupo, que quando você tem o mesmo propósito e objetivo, o resultado aparece para todos nós. O trabalho em equipe fez toda a diferença naquele momento ali, né? Total, Jorge. Eu acho que quando você. Éramos grandes jogadores antigamente, antes do título, e nós tínhamos cada um talento individual. Os melhores do mundo, cada um na sua posição, porém, quando nós nos juntávamos, não conseguíamos ser eficientes. Isso acontece muito nas empresas, nos negócios, no RH. Às vezes você acha que vai dar certo, você treina, você se planeja, porém você não sabe do porquê que não está dando certo. Pô, todo mundo bem treinado, você tem um planejamento eficiente e na hora da execução o resultado não vem.
E às vezes parece coisas que você começa a procurar os problemas fora. E geralmente está dentro, né? Dentro da equipe, dentro das pessoas, é onde eu acredito. E foi essa descoberta que a gente teve. Começamos a descobrir que o problema estava dentro da gente, de acreditar que o nosso grupo era forte, de acreditar que a gente poderia ser vencedor, de acreditar que o invencível, o impossível das nossas cabeças, que eram os concorrentes, os adversários, seria possível. Seria possível no momento que a gente tivesse esse comprometimento de jogarmos em equipe, de jogarmos juntos. Entendi. E a questão da pressão, Tânia, como foi lidar com a pressão? Porque a gente, naquela época, a pressão estava grande em cima de vocês. Vocês vinham de grandes competições, ganhando jogos, mas faltava a medalha, né? Faltava aquilo, então a pressão estava grande. E a gente sabia que individualmente vocês eram muito bons, como você mesmo falou, craques, grandes jogadores, mas quando ligava ali, a coisa não estava acontecendo e a pressão estava acontecendo. O país cobrava muito isso de vocês, né? Eu acho assim, nós conseguimos um feito que até então, até em 1992, ninguém do Brasil tinha conseguido, nenhuma equipe no Brasil tinha conseguido. Então, já tinha essa expectativa. Quem vai vencer? Qual é a equipe que vai vencer a primeira medalha de ouro? E conseguimos passar. Mas eu acho que vem através de um planejamento de médio e longo prazo, que vem lá de trás, desde 1962, a primeira vez que o voleibol apareceu numa Olimpíada. A partir daquele momento, aí vem se reestruturando, potencializando, se profissionalizando. Aparecem cobaias, referências do passado, que a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que contribuíram até chegar à medalha. E depois se perpetuando. Eu falo sempre aqui nas lives exatamente isso, o propósito de receber uma camisa de gerações anteriores, assumir essa responsabilidade e quando você passar adiante, entregar melhor do que você recebeu. Então esse é o intuito nosso, é o intuito do voleibol e é por isso que é o esporte mais vencedor do nosso país. É um esporte que sabe lidar com a pressão. E a pressão faz parte dos grandes. Se você quer ser eficiente, ter sucesso no seu RH, na sua vida, você vai ter que jogar entre os melhores. Entendeu? E a vida é um jogo da vida, que é o nome da minha palestra e do meu livro, exatamente vem através disso. Que a gente joga finais de Olimpíadas todos os dias, através de superar as nossas deficiências, potencializar cada vez mais para você entregar essa alta performance. Eu tenho na minha vida jogadores, grandes jogadores no banco, loucos para entrar no meu lugar dentro da seleção brasileira. Ali tem pessoas que treinam durante 6 meses para chegar na hora e de repente você ser cortado. Então, frustrações, objetivos, e faz parte desse planejamento, dessa vontade. Então, eu sei lidar, eu gosto de lidar com a pressão, porque me faz eu sair dessa zona de conforto, que é o princípio do nosso fracasso, né? Então, quanto mais pressão eu tenho, mais focado eu fico. Quanto mais pressão, tinha momentos que eu falei esses dias também, que parecia que eu não estava ali naquele lugar. É uma viagem tão grande, você fica tão focado, que você não escuta direito o barulho da torcida, ficou uma coisa meio câmera lenta, que é o famoso flow, né? Que você está tão concentrado, isso existe, você está tão concentrado no objetivo, no propósito, que o barulho da torcida, não importa se é a favor ou se é contra, ou se estão te xingando, mas você está tão concentrado que você escuta apenas um barulho, um ruído, e você vê o mundo passando em câmera lenta. É muito louco isso, é muito louco. Acreditem que isso existe. É o ápice da concentração para você ser eficiente. Mas isso você tem que ter treinamento, você tem que ter um certo treinamento que vai te dar uma condição, mesmo no momento de pressão, e você saber lidar aquele momento e levar para um outro lado de concentração. Senão vai passar para você, por você na sua cabeça, momentos de dificuldades, incertezas, inseguranças. Caramba, será que eu vou vencer se eu não vou vencer? Será que eu vou conseguir ser eficiente? Será que eu vou jogar bem? Já levando para o mundo corporativo, pô, será que eu vou conseguir entregar a excelência do RH? Será que o evento vai ser eficiente? Meu patrão, meu chefe vai me cobrar? Como vai ser isso? Então, quando você está bem preparado, garantindo o resultado, sabendo que você está indo planejado e confiante que o treinamento te deu, e o treinamento nada mais é que a repetição que vai te dar essa confiança para você chegar no ápice, no momento de pressão super tranquilo. E é exatamente isso que o atleta faz com maestria. Ele sabe lidar com a pressão.
não culpando ninguém, não levando para o lado pessoal, assumindo responsabilidades. Os protagonistas fazem isso com excelência. Assumem as responsabilidades nos momentos mais difíceis e não entregam ou delegam para os outros. Eles gostam de participar dessa dificuldade e é por isso, é um preço caro? Muito, porque são cobrados, porém altamente valorizados. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia que a gente está tendo, é isso que vai precisar e é disso que os seus diretores, seus executivos vão pensar primeiramente, as pessoas que mais jogam com a gente, as pessoas mais comprometidas, as pessoas que gostam de trabalhar na dificuldade, saber como ver esse momento de pandemia como oportunidade do seu crescimento pessoal, né? E o atleta faz isso com maestria. A gente vive numa pandemia desde que a gente se conhece como gente jogando voleibol, qualquer outro esporte. Vivemos concentrados, hotel, jogos, hotel, treinos, viagens, hotel, sem o direito de ir e vir, meus amigos curtindo a vida, baladas, churrasco, viajando, e eu concentrado, longe dos meus familiares. 6 meses é um preço muito caro, porém é altamente eficiente quando você tem o reconhecimento das pessoas. E pessoas gostam de estar perto de protagonistas. É importante. Eu vejo que aquela seleção, né, fazendo um comparativo, foi tão importante a parte psicológica, a parte mental, quanto a física, né? A física vocês estavam bem e precisavam de um trabalho mental ali, psicológico, que é mais ou menos o que a gente está precisando viver hoje, né? Ter um controle mental, ter um foco, né? Aquilo que você viveu naquela época é o que a gente mais ou menos está vivendo hoje, né? Que tem um trabalho mental, psicológico ali muito forte, né? Não é isso? Total, Jorge. Eu acho que esse é o momento de potencializar suas fraquezas, né? As pessoas começam a pensar muito nas coisas que estão dando erradas. A gente não vê aí nas televisões falando a quantidade da maioria da população mundial que está saindo dos hospitais. A gente não vê notícias positivas, as pessoas se encontrando e dando mais valor no abraço, no carinho, no respeito, no amor do dia a dia. Nós não estamos vendo mais notícias prazerosas, positivas, que vão impulsionar a gente a acreditar de novo. Então uma entrega, jogando o tempo inteiro um pensamento negativo nas nossas cabeças, está morrendo gente, todo mundo já sabe, esse momento super difícil, triste para a humanidade, em que está virando história para novas gerações que virão no decorrer de séculos, milênios, e a gente está fazendo história, assim como teve lá a gripe espanhola, que 53 milhões de pessoas morreram. Então, eu acho que é um momento que você tem que potencializar esse negativismo trazendo para o lado positivo. Entendeu? Como eu posso fazer para potencializar? Trazendo momentos prazerosos. Fazendo com que o dia, pelo menos, que é tão difícil essa quarentena, em que você comece a ser produtivo. Pensar em coisas novas, produtivas, como eu posso sair melhor dessa quarentena, como eu posso potencializar esse momento tão difícil dentro da minha família, olhar lados positivos que vão contribuir para passar mais rápido. E não o menos um dia da quarentena, e sim menos um dia da quarentena, e não mais um dia de quarentena, né? Que é aquela coisa pesada. Então, eu acredito muito nisso, para a gente potencializar, e o atleta pensa nisso, porque a gente é acostumado com dificuldades, você joga com o pé torcido, inchado, tendinite no ombro, perde um ente querido, você está jogando uma final de Olimpíada, você fica longe, você não vê um parto, o nascimento do seu filho, você tem dificuldade. Então, o atleta ele está acostumado a viver em dificuldades. E esse é o momento que todos nós e vocês estão vivendo a vida do atleta. Vocês estão vivendo como é difícil, porém, estão saindo muito bem. E mais um motivo, eu estou começando a refletir novas possibilidades e trazendo coisas novas. Eu já tenho a palestra, né, online, digital, que todo mundo está fazendo, ok? Mas eu já estou trazendo uns plus aí para novidade, que é isso que vai ser o diferencial. Da hora que o cliente pedir, Tandy, o que você está? Pô, eu estou fazendo isso, porém eu já estou com mais isso, sair na frente dos concorrentes. Sair na frente, tendo a possibilidade. E é isso que você tem que refletir. Será que é isso que o meu chefe vai precisar? Ou eu vou esperar voltar para ter o meu emprego de volta? Às vezes, seu emprego não vai estar lá te esperando. Já tem gente no seu lugar.
e você não sabe, vocês sabem o que é isso no RH. O RH ele tem um lado positivo, que às vezes nem recebe todo o mérito que mereceria. Eu faço esses eventos e acabam, e faço questão de elogiar o RH, porque graças a vocês que faz acontecer o evento. Graças a essa galera que por trás dos bastidores e às vezes nem são reconhecidos. Muito obrigado. Recebe aquele tapinha, mas é obrigação sua e não a comemoração da vibração do sucesso do evento, do título do campeonato. Então, isso é importante, sabe? Essa valorização e você valorizar todo mundo que trabalha com você. E acaba minhas palestras, eu valorizo. Queria agradecer ao RH, que graças a eles esse evento apareceu. Agora, se der uma coisa errada, amigo, pode saber que o de vocês vai estar na reta. Então, isso que é importante, a gente valorizar o nosso trabalho, potencializar esses momentos e a gente saber, hoje nós estamos, amanhã não sabemos. Nós estamos e sim, não somos donos de nada. A gente passa e passa muito rápido. Eu já saí da seleção brasileira há 5 gerações. E eu venho me reinventando. Saio da quadra para a praia, da praia eu vou para a Rede Globo, começo como comentarista, entro como apresentador, cuspo uma bala ao vivo para o Brasil inteiro ver. Um cara que não consegue perder, que o tempo inteiro se cobra muito. Eu errar para mim é o fim do mundo. Os outros errarem, ok, eu vou tentar ajudar, vou aconselhar. Agora, para mim, eu me cobro muito. Eu acho que esse é o diferencial de pessoas vencedoras. Elas são as primeiras a se cobrarem. Elas não levam a pressão de uma cobrança para o lado pessoal. Porque a pior coisa é quando você leva para o lado pessoal. E tem que entender, as pessoas, quando não acreditam mais em vocês, elas não vão te cobrar nada. Elas só vão te mandar você passar no RH. Só vão mandar a continha para você e falar assim, ó, queria te agradecer, mas infelizmente você não está junto conforme a empresa. Então é isso, eu acredito muito nisso, que você tem que estar se reinventando o tempo inteiro, até para não sentir tanto. E a capacitação faz parte desse crescimento, principalmente nesse momento de pandemia, é fundamental para a gente ser eficiente. E eu vejo também, Ted, um pouco, fazendo um comparativo novamente, a autoestima também é extremamente importante. Para vocês, naquele momento no jogo lá também, foi extremamente importante ter uma autoestima, entrar confiante. A confiança, eu acho que também é uma coisa que faltava, né, para vocês. E quando vocês entraram ali confiante, acreditando que ia dar certo, né, nas suas próprias palavras, quando você passou a começar a acreditar que o treino, tudo que vocês fizeram ali, dava para acontecer, eu acho que é muito o que a gente está passando hoje, né? A gente tem que ter esse pensamento positivo, tem que acreditar que vai dar certo, que vai, então o pensamento positivo é extremamente importante, né? A questão do pensamento positivo e da autoestima. Você acreditar que você é capaz de superar, quando você acredita, já é um passo dado para acontecer, né? A questão de você ter essa confiança que vai dar certo. Eu acho assim, é um momento muito difícil, em que a medicina, desde da gripe suína até hoje evolui muito pouco. Evolui em vários quesitos, mas não para a pandemia, por exemplo, que continua a mesma coisa, as pessoas têm que ficar em quarentena. Então, se os especialistas já têm receio, não sabem para onde estão aprendendo agora, tudo isso, quem somos nós, leigos, para não estarmos, né, totalmente inseguros? Porém, não tem jeito, gente. É o que a gente tem para hoje. Então, a gente tem que potencializar isso. É claro que a gente já está vendo aí o mundo se mexendo, a China começando a se mexer nesse mundo novo. Tenham certeza que é um mundo novo, em que a gente vai ter que ver. Hoje eu já vi restaurantes abrindo na Noruega, sei lá onde, Holanda, e os garçons já servindo com uma tábua a 2 metros de distância, cada um num casulo, num lugar lindo, todo envidraçado, só entram 2 pessoas. Esse é um mundo novo. Esse é um mundo novo que a gente tem que estar se reinventando, as empresas vão se reinventar, eu sou empreendedor, porque morria de medo do que eu faria. Então eu venho cada vez mais potencializando para cada vez menos sentir o impacto dessas adversidades que aparecem, dessas pandemias. E que falou que é questão de tempo em tempo e vai voltar de novo. Então, mais um motivo, eu acho que a gente está pagando o preço da não preparação no mundo, né? Não nos preparamos na parte da saúde, ao contrário, sendo muito justo, apenas a Alemanha fez o dever de casa, investiu em UTIs, em máquinas, em respiradores, já imaginando uma pandemia, em que vem lá de trás do Bill Gates, quando ele foi lançar o antivírus,
falando que o mundo não vai acabar por bomba atômica, e sim por um simples vírus. E estava certo. E aí que você vê que mais do que nunca você tem que potencializar essa reinvenção dentro de você, para você fazer a diferença e você não sentir tanto. Eu começo, o meu caminho que eu sigo, eu sempre boto o pior cenário possível na minha cabeça. Porque do pior não vai passar. E o que vier de melhor, eu vou estar feliz, satisfeito. Então, eu acredito muito nesse pensamento de que você... Não adianta ficar assim, não, a gente vai sair já já, a gente vai sair. Cara, não pense nisso. Pense em viver esse dia, porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai sobreviver, se estaremos vivos, se essa pandemia, quanto tempo mais. Porém, temos que acreditar. Temos que acreditar. Eu acredito porque eu vejo pelo cenário do mundo o que está acontecendo. Estão abrindo de uma forma diferente em que a gente tem que se adaptar. Os atletas fazem isso o tempo inteiro. A gente pega o que tem de melhor aí pelo mundo para potencializar aqui e trazer para a nossa realidade e tentar fazer algo diferente. É por isso que o vôlei é vencedor. É por isso que a gente consegue construir oportunidades. Essa questão de se reinventar agora que está muito em alta. É como você falou, a gente perdeu muito tempo, tem gente que não acreditava, né? É avesso a essa questão de se reinventar, né? Não, sempre foi assim, tem que ser assim, não quer a mudança, não aceita a mudança, e agora está tendo que aceitar a mudança à força, né? Porque a gente está se reinventando a todo momento, e quem tem essa habilidade, quem tem essa facilidade de se reinventar, está conseguindo se adaptar. Aquela pessoa que vê essa mudança, tá bem complicado, né? A pessoa que não aceita a mudança, que se reinventa. Eu acho que tem hoje em dia, nessa crise mundial econômica, nessa segunda onda que está vindo aí, é a maior prova que nós teremos que nos reinventar e se inovar o tempo inteiro. Porque se os Estados Unidos está com uma quantidade, com 52 milhões de desempregados vindo aí por terra, 50 milhões de pessoas pelo mundo, esses caras não terão empregos. Pessoas capacitadas vão querer ter um lugar. Mesmo que você esteja certo, se você não se reinventar, alguém vai sentar no teu lugar, não tem jeito. Por isso que você tem que entregar algo mais, trazer algo de novidade, ser mais participativo, ter vontade de trabalhar, aquela preguiça do passado. Poxa, Tandy, você está contando a tua história aqui para mim, legal pra caramba, que bacana isso tudo. Cara, mas eu não quero ter essa vida tua não, louca. Viaja pra caramba e tem comprometimento bacana. As pessoas tiram foto contigo, tem esse reconhecimento. Mas eu tô ótimo aqui. Chega sexta-feira, eu vou pra minha casa, vou comer o meu churrasco, cuidar da minha vida. Ok. Mas tu não sabe se você vai ter esse trabalho mais não. Olha a valorização que a gente está dando para isso. As pessoas estão pedindo para trabalhar. Pelo amor de Deus, que saudade do meu trabalho. Que saudade de sentar na minha cadeira e bater papo com o meu colaborador, com o meu amigo, com o meu chefe. Que saudade de andar pela rua e ver o sol e sentir, e entrar num parque. Coisas simples. A gente perdeu todo o nosso lado de vaidade. O lado de não pensar no próximo. Isso tudo ficou lá atrás, antes da pandemia. Isso tudo ficou porque agora uma máscara cobre os nossos rostos. Um simples andada numa praia, num parque, é valorizado, o que nós não fazíamos. O lado de olhar para a sua família nós estarmos afastados dos nossos avós, pessoas com mais idade. Vi cada cena linda. O avô chegando perto agora, que abriu a Itália e abriu a Espanha, e aí abraçando a neta chorando, eles olhando. Olha que loucura. É dar valor aos momentos que a gente achava que não eram importantes. Achávamos que nós seríamos eternos, e não somos. A gente pode perceber no dia a dia essa rotina maçante, massacrante, ela faz a gente perder a sensibilidade da realidade com a fantasia do mundo corporativo, pessoal, familiar. E a gente acaba achando que somos eternos. Nós sabemos de tudo, nós fazemos tudo, eu consigo a hora que eu quiser, eu trabalho, eu tenho saúde, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso não cuidar da minha saúde, eu posso... A conta vem, cara. E vem de uma forma invisível em que a gente não pode e a gente não sabe onde ele está, e o desconhecido faz a gente ficar mais frágeis. E volta a falar de novo. As pessoas
estão muito mais solidárias, mas não pelo lado... Claro que tem pessoas que ajudam com o coração aberto, com o propósito de auxiliar e ajudar, que eu digo os médicos, os bombeiros, os policiais, pessoas que eram invisíveis. Porém, as pessoas têm medo de morrer. Por isso, dessa contribuição. Por isso, desse momento que as pessoas se unem através das adversidades. Então, esse é o momento que a gente tem que saber, as equipes de atletas, elas se juntam cada vez mais quando a gente vê que a gente não consegue crescer sozinho. Eu posso ser um excepcional jogador, porém eu não conseguirei títulos se eu não tiver uma equipe jogando junto comigo, sendo eficiente. É um ciclo, né? Todo mundo ao seu redor. Uma coisa, uma visão, Tandy, assim, falando profissionalmente, hoje está ficando mais escassa essa questão das funções específicas. Hoje você não tem uma função, uma tarefa, você tem que estar se reinventando. Você pode hoje estar fazendo uma coisa, amanhã você já está fazendo outra, assim como é a vida de atleta, que é uma fase curta, né? Então você tem que já estar fazendo outra coisa. E como que é lidar com isso? Porque normalmente a gente tem a visão de ter uma função, estudar, ter uma profissão e exercer aquela profissão pro resto da nossa vida, tudo certinho. E hoje a gente vive uma fase que as pessoas mudam muito rápido porque não existe uma função, uma tarefa. A empresa hoje ela não quer uma pessoa, não, você faz só isso. Né? As pessoas têm que estar toda hora fazendo várias coisas. Né? Eu tenho meu trabalho e hoje a gente está aqui batendo um papo numa live, uma coisa totalmente diferente, passando conteúdo. Então a gente está em constante mudança nessa questão. As profissões, as funções estão num mundo de mudança muito forte. A gente tem que saber se adaptar a isso, né? A maior prova disso é o que a gente faz em casa, hoje em dia. A gente tem que saber varrer, lavar, cozinhar, passar. Ué, é isso. Né? A gente já começa aí. Agora, para você entender mais um pouquinho, eu, de repente, não teria ido para a Olimpíada ou jogado na seleção brasileira se eu não tivesse mudado de posição. Eu era o oposto. Aí aparece o Marcelo Negrão, um menino 2 anos mais novo que eu, voando, atacava como ninguém segurava ele. O Pampa era o mais velho. Eu estava quase pegando a vaga do Pampa, de repente veio o Negrão, atropela nós dois. Pum, titular direto. Aí vira meu técnico, Bebeto de Freitas, estrategista e líder. Líder tem essa sensibilidade de ver a sua melhor equipe, de ver as suas peças. E se no momento esse cara que tem essa visão, que é o seu chefe, um diretor, um gerente, o cara tem essa vivência, ele vê a oportunidade no meu crescimento para mudar de área, eu não vou acreditar. Isso é um absurdo. E aí ele me bota para passar, eu nunca tinha passado. No primeiro treino, o time reserva, e eu fui para o titular, me massacraram no saque, o tempo inteiro o saque em mim. Pô, o Tandy não joga ali naquela posição, vamos acabar com ele. E eu segurei, e eu fui titular. E aí eu apareci, e aí eu tive sucesso, e aí eu fui campeão olímpico. Oportunidades e, principalmente, acreditar na mudança. Eu, de repente, não teria ido para a Olimpíada se eu continuasse com a minha mesmice ou não tivesse me adaptado a uma nova oportunidade que o técnico me deu, meu líder. Eu acho que é muito por aí. Então, essa questão da mudança está muito em alta e a gente tem que ter essa sensibilidade de conseguir mudar, né? De aceitar a mudança. É uma pena estar em alta agora, né? É uma pena estar em alta agora. Porque isso aí, cara, as pessoas que mais dão certo, elas mudam o tempo inteiro. Vamos levar para o mundo de música, nesse mundo virtual. Eu falo o tempo inteiro aqui para todo mundo. A música, por que as bandas, grandes pop stars, os caras lançam música o tempo inteiro? Porque as pessoas cansam da mesmice. Então a novidade, aí você se empolga de novo. Puta, como eu amo esse grupo. E o U2 é um deles, que eu sou apaixonado. Eu sempre falo de U2. É a banda que mais tem recordes de público. Elas bateram ano passado ou retrasado. Da tour mais rentável que teve da história do mundo do showbiz. Esses caras, por que eles se reinventam? E aí vem com show para um estádio com 80 mil pessoas e, de repente, eles vêm com um show pequeno dentro de um ginásio em que tem um telão que sobe e desce e eles entram no telão, o telão com alta definição. Por que esses caras têm que se reinventar? Por dinheiro? Não, para não ficar para trás. É a novidade, porque já estão nascendo novas bandas aqui do lado. E aí entra um Coldplay já com outra pegada, em que bota pulseiras e todo mundo quica no show dos caras.
Por que que o Mark Zuckerberg, o menino que começou na faculdade, lança uma plataforma com o Facebook, ele vem, compra Instagram, compra o WhatsApp? Porque tem que mudar, tem que realmente se reinventar, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Se você ficar na mesmice, você vai virar Kodak, que acabou, por causa de um simples celular. As pessoas, né, revelavam, né? Hoje em dia, reinvenção é isso. É uma plataforma como o Zoom, que vem desde 1998 e tudo, o cara com a ideia, jogou a ideia, foi para o Vale do Silício, o tal do Eric Lee. O cara vem de lá, acredita nisso, ele queria ir para o Vale do Silício. Aparece lá, sucesso e tal. O cara era bom no que ele fazia, ele era o cara da área dele, chefe da área dele. Aí ele vem com a proposta, que era o Zoom já. Ó, tem isso aqui. Não, você tá maluco? Ah, é? Eu tô maluco? Eu vou embora. Tchau, foi embora. Aí chega dali, o cara vira, a mulher dele vira para ele e fala assim, você é louco. Vai dar certo isso, não. O cara tem ele vem investindo nisso, cara, desde 2000 e não sei quantos. E agora foi o mais novo bilionário. Por a oportunidade do momento de uma pandemia apareceu. Porque ele estava se preparando, acreditava que poderia ser aproveitado. E essas startups que nascem aí o tempo inteiro dessa molecada é isso, cara. Eles vêm com ideias que, de repente, hoje não é eficiente. Porém, daqui a pouco, com uma nova pandemia, com um novo problema, com uma nova crise, vai solucionar muitos problemas. E é o que está acontecendo. E o mundo é isso, de reinvenção total. E para você, Tante, como foi essa questão do se reinventar depois do vôlei? Quando acabou, assim, que você disse, não dá mais, eu vou ter que me reinventar numa nova área. Como surgiu a palestra na sua vida? Como que foi isso, assim? Para a gente entender como é que foi a transação. Porque essa transação do atleta, a gente fica sempre curioso. Como que é a transação? O que é que passa na cabeça da pessoa? Porque a gente vê, assim, é muito novo, né? É uma carreira um pouco curta de atleta. Muito então curta, você já tem que pensar, pô, depois eu vou fazer o quê, né? Muito curta. Primeiro você tem que confiar em você. Independentemente das mudanças, você tem que ter vontade de trabalhar, fazer com amor e, principalmente, acreditar em você. Poxa, eu sei que é difícil, eu sei que tem milhões de problemas, 40% agora estão falando de shoppings, 40% das lojas não vão nem reabrir, entendeu? A crise é gigante. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para potencializar isso? É essa mudança que me traz até aqui. Porém, eu não espero chegar o problema lá na frente. Mesmo eu jogando, eu já vi oportunidades que eu tinha que investir um dinheiro enquanto eu era produtivo. Ou seja, me permitia a eu errar. Eu poderia errar, porque eu ainda tenho dinheiro, eu consigo recuperar e não ter problema. Aí investi, hoje eu tenho sociedade, rede de academias Bodytech, tenho sociedade de espoleto, sociedade de restaurante de comida orgânica. Então, nesse momento, eu já via possibilidades aqui. Ó, se eu não der certo no vôlei, eu já sou um empreendedor. Algumas coisas eu irei perder aqui. Perdi. Tive 5 restaurantes. Fiquei com 2. Entendeu? É arriscar. As pessoas mais vitoriosas, gente, elas saem da zona de conforto, elas arriscam. É claro que você tem que saber o tamanho do seu bolso. Porém, tem ideias, e às vezes as ideias não precisam de bolso, não precisam de dinheiro, e sim força de vontade, oportunidade de fazer negócio, oportunidade de acertar uma nova possibilidade. Eu já estou trazendo para as palestras uma coisa aí que eu vi pouquíssimas pessoas fazendo aqui no Brasil. E eu vi para o cara, eu falei, olha, isso aí eu não tenho dinheiro para pagar, não. Mas eu tenho o quê? Eu tenho possibilidade de divulgar você nas minhas palestras. Topa? Topa. Estou junto com o cara. Entendeu? Oportunidade, cara. E você tem que fazer a oportunidade. Cara, eu trago para você a oportunidade, os meus clientes vão conhecer o teu trabalho. E você vai depois trabalhar para eles. Então, a gente tem que fazer e potencializar isso. E aí, essas minhas reinvenções, eu pensava no seguinte, cara, e se eu for cortado? E se eu quebrar minha perna? E se eu travar a coluna, que eu tenho problema até hoje, L4, L5, L5, S1, e que me traz é o exercício, que me mantém. Então, eu acho que a gente tem que ter um planejamento de vida o tempo inteiro. Familiar, físico, mental, que a gente vai precisar disso agora. As pessoas estão pirando, as pessoas estão separando, estão batendo em mulheres, os homens. Então, esses momentos, gente, é um momento de reflexão total.
para dentro da gente, para a gente externar isso para fora de uma forma diferente. Pensamento com tranquilidade, com responsabilidade. Cara, eu sempre, nos momentos mais difíceis, enquanto as pessoas começam a ficar desesperadas, eu entro na minha alma, eu fico para dentro. Eu começo a refletir, o que eu posso fazer? Eu treinei para isso, eu me planejei para isso, eu fiz isso. Isso ajuda demais a você saber o rumo que você tem que tomar. E eu morria de medo que eu faria quando eu parasse de jogar voleibol. E aí eu vou para a Rede Globo. Entro num mundo completamente diferente, de pessoas que estudam, se reinventam, escrevem como ninguém. Eu reprovei 2 anos, um ex-atleta que teve que aprender com a vida, o jogo da vida me ensinando como eu tenho que me comportar, como eu tenho que falar para diretores, caras capacitados que tocam multinacionais e impactar esse cara. Em que antes eu não impactava. Eu impactava o pessoal do comercial, eu impactava o pessoal do call center, eu contava uma historinha, uma piada, riam. Aí chegava para o diretor, para o executivo, não atingia ele. Eu não queria ser o cara que estava ali apenas por ser famoso, para dar autógrafos. Eu queria marcar pessoas, contribuir para que elas saíssem dali mais fortes, mais unidos e mais comprometidos com elas e com a empresa delas. Então eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de impactar pessoas, acreditarem no potencial dela. Não terá mais espaço para as pessoas acomodadas. Isso vocês podem ter certeza. Já quase não tinha mais. Não terá mais espaço para pessoas traíras. A gente está vendo agora a quantidade de pessoas, de empresas, se unindo para potencializarem a área, não mais a sua empresa. Os bancos, todos unidos, ajudando aí a campanha, ajudando médicos, fazendo hospitais, telecomunicações, todas unidas, para potencializar. Porque a gente precisa, hoje em dia, de um do outro. Uma empresa precisa do outro, que assim você diminui a quantidade de empregados, você consegue ainda fazer uma quarentena e alternada. Então, tudo isso vem mostrando para a gente dessa possibilidade de inovação. Home office. A quantidade de empresas que devem estar pensando, gente, meu custo caiu muito, vamos continuar em home office. Para que eu tenho que ter um escritório? Só para reunir? Eu vou reunir aí em algum lugar de reuniões, chamo meus clientes, bato papo, porém meu custo caiu. Você não acha isso? Olha, tenho certeza que muitas empresas não voltam mais para esses lugares. Será que você está se capacitando para esse mundo novo de remoto, de home office? Então, é esses momentos que a gente tem que ver quanto e como a gente quer sair desse momento de pandemia. E as oportunidades, elas aparecem para as pessoas que mais se mexem, que mais acreditam, que mais arriscam. Pode ter certeza nisso. Essa mensagem de se reinventar, de ser positivo, eu acho que fica muito forte realmente nesse momento. Outra coisa, Tante, que eu vejo que você expressou muito bem, essa questão de se preocupar um com o outro. Eu trabalho também com a linha de vendas, né, com atendimento. Eu vejo que o atendimento também está diferenciado. Hoje o serviço está diferenciado, né? A atenção que você chega a dar, que é uma grande dificuldade que eu vejo que a gente tinha no nosso país, era o serviço, o atendimento falho, uma reclamação de serviço. E hoje ajudou a melhorar o serviço, porque o contato é tão pouco que onde está tendo é com carinho, é com atenção melhor, é uma preocupação, né? Então, acho que a pandemia também veio para esse lado, a parte da preocupação ajudou, porque hoje o contato é menos, né? Então, quando você encontra pessoas, lhe dá uma alegria, lhe dá uma satisfação, uma felicidade de servir, de ajudar a outra pessoa, tete a tete, né, que não está tendo. Assim, Jorge, eu acredito muito no que você fala, melhorou muito. Melhorou pelo medo também das pessoas, né? Cara, eu não posso, medo, né, eu não vou conseguir sair dessa sozinho. Então eu preciso do outro, que precisa do outro. A empresa não vai sair sozinha, então eu preciso da outra. É jogando junto. Equipe é exatamente isso. E hoje o mundo virou uma equipe só, né? As pessoas que mais souberem jogar juntos, os países que mais souberem jogar juntos, eles vão sair mais rápido disso tudo. Isso, infelizmente, a gente está pagando um preço caro, porque entrou um lado político chato. Chato, não é direita, não é esquerda, não é centro. Todo mundo vai perder com isso, cara.
todo mundo. Essas dificuldades que a gente está Independente de vendo. lado, Nada, não é. independente de Isso aí não lado, entra todo mundo política, vai. isso aí é uma pandemia, cara. É muito mais sério, muito mais grave, É é um muito mais momento de se sentimental. unir, né? A quantidade de pessoas perdendo entes queridos é muito mais grave, é muito, muito, muito. Tanto é que é uma avaliação minha. O peso da minha medalha de ouro, a primeira medalha de ouro em esportes coletivos do país, ela não é maior do que a pandemia. Tudo que as empresas tinham feito até então não é maior do que uma pandemia. Nós vamos ter que ter uma conotação para tudo isso, para valorizar todos esses momentos difíceis que todos nós estamos passando, jogando esse jogo da vida. Aí você falou assim, eu acho que as pessoas estão se ajudando. Muitas, a grande maioria, ok. Mas tem muitos ainda. Ontem mesmo, eu tive que botar uma coisa no correio, uma fila gigante, todo mundo esperando. Aí do nada vem um cara, passa na minha frente, aí eu já estou vendo que ele já passou à frente, eu olhei para ele, ele virou a cara e falei, já vi que tem problema. Aí ele vai e entra. Aí a menina do correio pode vir. Ou seja, a tirar vantagens. Por que esse cara não pode esperar cheio de idosos na fila? Aí eu falei, olha só a fila, ninguém é bobo. Aí eu me posiciono, eu não aguento. Esse é o grande problema do nosso país. As pessoas podem até falar, poxa, mas você valoriza lá fora, os Estados Unidos, Japão, a Itália, não sei o quê. Eu joguei 2 anos na Itália. As coisas dão certo, porque as pessoas têm respeito e responsabilidade, os 2 R's. Respeito pelos outros e responsabilidade de entregar o seu melhor. E aqui não tem. Eu peguei minha motinha elétrica para ir para o supermercado, eu me deparo com aqueles entregadores de carrinho de supermercado, o cara na contramão, do nada ele saiu atrás de uma ambulância. Eu me ralei inteiro. É o comprometimento. Não, é tudo errado. Ainda ele achou no direito de brigar comigo. Pô, cara, que isso? Eu no chão, ele inteiro. Eu só não joguei em cima Tudo dele porque errado. os 2 iriam se machucar muito. Ou seja, é uma falta de responsabilidade. Poxa, se tá todo mundo falando a importância de botar máscara, você vai no supermercado, tá o cara aqui com a máscara aqui. Eu não aguento. Eu tento mudar todo mundo. E é louco isso. Falo, gente, é lei. Bota a máscara, por favor. A máscara aqui no queixo, na boca. Eu falo, cara, você vai prejudicar a tua família, a minha, a todo mundo. Por que você tem direito? Quer se matar, vai longe. Entendeu? Então é isso. E as pessoas acham que não vai ter problema. Então é o lado cultural que a gente paga um preço que vem lá de trás. Isso é mais sério. Né? É um momento da gente refletir como a gente pode sair mais forte. E as pessoas estão morrendo. Eu sei que todo mundo está passando de dificuldade. Aliás, nem sei. Porque está muito longe da nossa realidade. Ainda tem isso. Né? Os caras no dia seguinte já estavam passando fome, o cara que precisa do dinheiro no dia seguinte. Então isso é muito importante. A gente sentir que eles precisam, porém tem que ter responsabilidade até para você sair de casa. Eu boto o meu paninho para voltar, eu boto não sei o quê, no elevador, eu mando deixar comida no elevador quando eu peço. Então a gente tem que se preocupar. Eu sou atleta, eu cuido da minha saúde, eu sei que isso pode até não pegar de uma forma diferente. Porém, está do meu lado o idoso sem máscara, com a máscara aqui, não sei o quê. Eu penso por eles. Então, a gente tem que se preocupar, gente, um pelo outro. Essa é a forma que eu vejo. E não pelo lado, eu tenho que fazer isso porque eu tenho medo de morrer e tudo. A preocupação verdadeira é essa, de fazer o melhor em volta de você, independentemente de governo, de Estado, é fazer a sua parte. Contribuir para que pessoas realmente sejam beneficiadas, sem esperar nada em troca. Porque se esperar alguma coisa em troca, é sinal que você não está fazendo de coração. Essa parte realmente de se preocupar um com o outro é fundamental nesse momento que a gente está vivendo, né? O se cuidar agora, nesse momento, é cuidar do outro também, né? A gente acha que a máscara é uma coisa nossa, na verdade está cuidando de mim e do outro, e a gente começa a se preocupar mais com a família, com quem está ao nosso redor. Isso é realmente muito importante. Outra coisa, Tandy, em relação a empresas também, que como RH a gente está sentindo também, as empresas que estão conseguindo superar, vamos dizer assim, se driblar um pouco a pandemia no que está acontecendo, são aquelas que estão se preocupando mais com os funcionários. É uma coisa que a gente fez um levantamento, a gente viu, pô, aquelas que estão segurando a onda, que estão ali, mostraram uma preocupação com a equipe, com os seus funcionários, ainda estão conseguindo ali. Agora, aquela que na primeira já dispensou, já fez isso aqui, né, o governo bate liberou... o desespero, aí, né? Bate o desespero. Bate aquele desespero, e a gente vê que é fundamental hoje, a gente sabe que nem toda empresa consegue fazer isso, porque tem pequenos portes, mas a empresa que mostra
uma segurança, um cuidado, um norte, porque está todo mundo em casa sem saber se amanhã vai trabalhar ou não. A verdade é essa, fica todo mundo com essa preocupação. E se você tem uma empresa que te dá um pouco de segurança, né? Se você tem... Eu fiz uma live um tempo desse com o professor Francisco, ele falou muito sobre essa questão daqueles profissionais, os líderes, que te passam um pouco de segurança. Ah, é home office, mas de vez em quando liga, pergunta, como que tá? Tá indo bem? O feedback é fundamental nesse momento agora. Está todo mundo sem norte, né? O funcionário está em casa, seja lá, ouvindo notícias horríveis no jornal o tempo todo e sem norte. Então, o feedback hoje é fundamental ali. A empresa mostrar, ó, como é que você está tudo bem, está tudo ok, você está se cuidando, como é que está a tua saúde. Isso é fundamental, né, Tati? E tem Como os dois empresa, lados, como né? líder. A primeira é o seguinte, aí você vê quem é líder, é o cara que se adapta logo às dificuldades, ele já vê o tamanho do seu bolso, o tamanho do seu caixa, ele já começa a ver, ele vê que ele precisa de gente. Conheço vários, inclusive eu estou segurando 130 famílias nos meus negócios. E não é fácil, cara, não é fácil. Tivemos que É aportar, difícil. porém, para não impactar famílias. Essa é uma preocupação que todos têm. Agora, tem pessoas que não têm esse comprometimento, são empresas ou pessoas que se preocupam muito com o lado de retorno apenas. E aí é um propósito de eu faço e você me entrega. E é a pessoa também que, quando vai querer cobrar dos seus colaboradores, ele não vai ter uma equipe eficiente brigando por ele. E tem um outro lado. Esse cara que faz tudo isso, que está mantendo o seu trabalho, será que você fazia também de acordo com como ele merece? Entendeu essa Você está reflexão? fazendo, É, é, mão, você é, está mão, fazendo valer isso, né? tem os dois lados da história que a gente tem que fazer a diferença, sabe? Eu não acho certo Tem que saber. você sempre criticar os outros quando ele te manda embora por uma dificuldade. E elogiar porque ele aumentou o seu salário, te botou num lugar melhor de emprego, você teve uma ascensão no seu negócio. Então a gente tem que saber lidar com isso. Realmente é difícil mais ser dono de negócio aqui no nosso país. Cargas tributárias altíssimas, cobranças, poxa, às vezes mão de obra fraca, cara. Eu falo por mim, você ajuda e as pessoas, independentemente, você pode ser um bom líder, gentil, bacana. E as pessoas não lembram de você, cara. Te roubam, entendeu? Já peguei gangue de camarão no meu restaurante e eu bacana. Eu já peguei um cara que era um dos braços direitos e falei para ele assim, porra, cara, você tá passando dificuldade? Tô, Tandy. Falei, porra, era para ter falado. Aí eu falei, pois é, tá com fome na tua casa? Tá. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, cara, desculpa. Quem tem fome, pega arroz e feijão, não camarão e salmão. Então é maldade. É maldade. Então essas coisas a gente tem que ver. E é por isso que eu falo dessa reinvenção, dessa preocupação. Tiveram várias pessoas dentro da Rede Globo, de anos de Rede Globo, cara, que não se reinventaram. E eu chamei uma delas, que era até minha chefe, falei, vem trabalhar comigo. Vamos fazer outras coisas. Vamos abrir um outro negócio. Não arriscava. Foi demitida depois de 35 anos. Hoje em dia ela está se virando aí para se manter, abriu uma coisa, não deu certo e tudo. Então a importância da reinvenção ela está aí, gente. Ela vai te dar uma tranquilidade de você ter uma possibilidade. Se algo der errado aqui, você pode ter isso aqui, ou vai ter outra coisa. Isso. Então essa importância desse mundo novo, ele só vem mostrando do que eu acredito há muito tempo. Eu tenho várias coisas que me dão possibilidades de poder errar, mas aprender com o erro e fazer algo melhor do que eu vinha fazendo. Eu tento contribuir com a minha parte, não tentando desempregar, porém eu sei do tamanho do meu bolso. Eu sei do tamanho das dificuldades. E eu sei também, quando abrir, não vai ser de um dia para o outro que as coisas voltarão. Quando a gente voltar dessa pandemia, as pessoas estão achando assim, abriu, vambora, todo mundo! O dinheiro não vai ser o mesmo, o valor das coisas também não, as prioridades também não. O essencial vai ser o mais importante nesse momento. E eu sei também que vai levar um tempo para várias coisas, inclusive as minhas que eu trabalho. Restaurantes, academias, que são coisas não tão importantes. Essa que é a verdade, a gente tem que se capacitar o quanto antes que abra. Por isso que eu falo,
o ciclo da pandemia, o ciclo da quarentena é sempre de 14 dias. A gente sempre tem que estar vendo algo para frente, não fazendo agora. O que você está se planejando hoje, fazendo hoje, é o que você vai colher daqui a pouco. Não é o amanhã para colher logo em seguida. A pandemia veio para mostrar para a gente exatamente. Ela tirou sonhos de negócios de empreendedores. Pessoas que iriam abrir negócio nem vão abrir mais. O cara gastou uma grana para fazer obra, vai abrir ou não abre? Porque agora não tem nem isso, não teve como segurar os desempregados que o cara treinou e tudo mais. Os sonhos de casa própria, sonhos de construir alguma coisa, sonho daquela viagenzinha com o seu marido, com a sua mulher, aquele cara que estava conseguindo viajar de avião. Ela veio para mostrar para a gente o que a gente tem que fazer hoje, cara. Bom, muito bom, Tânia. Uma aula aqui a gente está tendo. Outra coisa, Tânia, assim, como empresário, né, hoje dono de empresas, e na época do vôlei também, com os técnicos que você teve, a questão de um líder para conseguir montar uma equipe para fazer com que você vista a camisa. Eu vejo muito a questão do profissional como um atleta, né? Como que faz um profissional vestir a camisa da empresa? Como que os seus treinadores faziam para você vestir a camisa ali? Muita coisa parte do treinador e muita coisa é sua mesmo. Como que você entra nas empresas, nos times que você entrou? Como que você faz para vestir a camisa daquilo ali e depois trocar? Tipo, foi vendido para outro time, e aí você tem que vestir outra camisa e dar o seu melhor. Como lidar com isso, assim, essas mudanças e continuar focado, disciplinado, a importância de um líder nesse momento e você mesmo, a sua inspiração para isso, o seu foco, a sua disciplina. Você entra através do seu talento, né? Quanto mais difícil, mais seleção você vai crescendo, sai do clube, sai de um clube para uma seleção, você entra através da sua dedicação, do seu talento. Porém, para você potencializar isso, você precisa de algo mais. Primeiro, ser humilde e reconhecer que você tem que aprender o tempo inteiro. As pessoas mais eficientes têm humildade, gostam de escutar e elas aprendem. A pessoa que se fecha e acha que é o craque, é o cara que não precisa mais de nada, que eu tenho anos dessa área, eu conheço tudo disso aqui, eu não preciso de mais nada, esse cara em breve vai ser engolido. Eu engoli vários que no mirim, no infantil, eram gigantes e eu era pequeno. Eu fui crescendo, me capacitando. Esses caras ficaram para trás, grandes amigos meus que eu tenho num grupo, e não chegaram numa seleção brasileira. Eu fui o único que cheguei. Então esse é o diferencial. Eu acho que você tem que ter humildade de reconhecer que você tem que viver num eterno aprendizado. E líderes, eles fazem isso. Eles não têm vaidade nenhuma de passar o seu melhor para os outros. Eles realmente, eles antecipam os problemas. Eles encantam as pessoas por suas atitudes e não pela sua pressão. Os líderes que cobram através da pressão, eles vão ter uma equipe. Porém, você não sabe se essa equipe será unida. Os líderes que têm o encantamento, eles conseguem formar campeões, não apenas uma equipe. A equipe ela consegue ser reestruturada através disso, dessa liderança que dá tranquilidade para os seus comandados a serem mais fortes, a conseguirem o norte e buscarem o seu talento. E o mais legal, ele delega confiando na sua equipe. Porque senão você não é um bom líder. Se você que tiver que botar a mão na massa, não dar autonomia para as pessoas que você delegou, é sinal que você não é um bom líder. Você tem que estar fazendo coisas, é sinal que você não preparou uma boa equipe. Os líderes, eles dão a liberdade do cara ter o seu talento cada vez mais. E ele vai e ajuda, contribui para o crescimento do talento individual. E os técnicos fazem isso com a gente. Fulano de tal joga dessa maneira, o cara faz isso, na hora que você vai atacar a bola, ele bota o bloqueio para tal lado. Porém, é o meu talento na hora e a minha sensibilidade que vai fazer com a potencialização que ele me deu toda a estrutura para que eu consiga entregar alta performance e a excelência para a vitória. É muito, muito legal essa parte aí dele passar essa confiança e a gente conseguir. O treinador, né, esportivo é a referência maior sobre isso, porque ele não entra em campo, ele tem que delegar e tem que confiar na equipe, né? Ele é a parte da preparação, né, da capacitação da sua equipe.
Então, é exatamente como as empresas. Você se capacita, ele potencializa, ele mostra as dificuldades, adversidades, concorrentes, ele mostra o mercado, o cenário, para você fazer do seu talento o melhor possível. E treina, te capacita para que você seja eficiente naquilo. Eu acho... Sérgio, o Renato fez uma pergunta aqui, está, né, repetindo aqui. Alguns minutos, 5 minutos, eu não sei. Vê aí, Jorge. Nós tem 5 minutinhos. Isso. Vamos responder só a pergunta aqui. O Renato está perguntando o que é que você acha da administração do voleibol hoje no nosso país. Como que está a administração do vôlei no nosso país hoje em dia? O que é que você está achando aí dessa... Renato, o vôlei sempre chega, né? O vôlei já estava classificado, chegou em primeiro no masculino, está numa nova renovação no feminino, com o José Roberto Guimarães, misturando um pouco do pessoal mais antigo, a Natália, a Tandara e a Érica, com a Gabizinha, e o pessoal mais novo. E já o masculino saíram em primeiro, tem grande chance, vindo Leal, um cubano, um cara diferenciado. De novo, nós vamos chegar, vamos conseguir medalhas, se tiver Olimpíada, né? Que foi uma preparação que a gente não sabe nem se em 2021 vai ter. Pela dimensão, o tamanho da Olimpíada, a gente não, tem grande chance de ser pela primeira vez na história cancelada. O vôlei de praia também vai chegar muito bem. Mas a gestão, eu acredito que nós somos muito eficientes. Porém, o norte, de novo, dessa inovação do mundo, ele está mostrando que os esportes, esses esportes dessa garotada que está entrando. Pela primeira vez, né, numa Olimpíada vai ter o skate, surf e montanhismo. É exatamente a inovação do esporte, cara. É o que eles praticam, essa molecada, entendeu? Então o voleibol tem que botar como os Estados Unidos fazem. É entretenimento. Para você atrair um público novo, até isso é business, até isso é negócio. Eu lembro que a seleção americana de voleibol, eles tinham um carro patrocínio que se chamava Eagle. No meio do intervalo de um set para o outro, eles chamavam o público, entrava o carro no meio da quadra, abriam o vidro e o público sacava. A bola que entrasse dentro do carro, o cara levava o carro. É claro que era difícil pra caramba, eu nunca vi ninguém ganhar. Mas assim, eu acho que esse é o futuro do esporte. É uma sacada de marketing juntando, atrelando ao esporte. E já pelo outro lado, né? Nós estamos falando de impactar. O esporte entra aonde nenhuma outra profissão consegue entrar. Na alma das pessoas. Eu não estou falando desdenhando das outras profissões, não. Eu estou falando da dificuldade que tem de você entrar numa comunidade carente, por exemplo. Onde tem uma milícia, onde tem um tráfico, em que nem o Estado consegue entrar, o esporte ele entra. Para mostrar para vocês que o esporte anda junto com a educação e os Estados Unidos faz isso com maestria. Esse é o futuro para uma população ser mais educada, ser mais eficiente, ter mais responsabilidades. Então, eu acho que o esporte ele contribui muito. Ele consegue atingir as crianças desde a base, a saber lidar com a derrota, com sucesso, com insucesso. Saber perder, saber respeitar o colega, saber seguir regras. Então, eu acho que ele contribui muito com isso. Muito legal. A gente já vai encerrar, né, Tânia? Tem, com certeza tinha muito conteúdo, tinha muita pergunta. Eu já estava aqui para perguntar como é que foi o início da sua carreira, era mais uma história longa aí para a gente ouvir. Mas a gente depois marca umas outras lives aí para a gente saber mais da sua história aí, que deve ser legal. O começo, a gente saber o começo da história de um atleta, até chegar a medalha de ouro ali, tem uma história por trás, né? Tem o infantil, o juvenil, como você contou um pouco aí, que foram as batalhas ali que você venceu. Eu vou pedir para você dar a última mensagem aí, o que é que deixa de antemão. Antes eu já quero agradecer, muito obrigado, Tânia, foi uma aula aqui de positividade, da gente ter uma consciência melhor no dia de hoje. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pessoal da Motive, por ter aceitado aí, tirado um pouquinho do seu tempo aí, para estar dividindo com a gente. Muito obrigado e pode deixar a última mensagem aí para a gente. Aí, obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estiveram aqui. Eu estou vendo a Marina escrevendo tanto, como você enganava tantos bloqueios, porque está passando a trajetória da primeira medalha de ouro no Sport TV 38, de hoje até segunda-feira. E, gente, eu só quero deixar, primeiro, confiança. É difícil pra caramba? Muito. É chato? Muito. Mas a gente tem que ser resiliente. É a única coisa que nos resta.
Ou você vai desistir? Vai desistir da sua vida, da vida dos seus filhos, dos seus avós, da sua história, do seu momento de perpetuar a espécie humana. É o único caminho que a gente tem, é acreditar na gente, fazer diferente do que víamos fazendo e, principalmente, sabermos que o que a gente fez hoje foi melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. É onde eu acredito muito. E faça a diferença na vida de cada um que você